extremamente cansada, porque nós temos a rotina do dia a dia. E eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, me dá forças, me ajuda, porque não é fácil. Muitas vezes nós ficamos cansados, mas o meu compromisso, ele tem a ver com o homem? Tem. Mas o meu maior compromisso é com Deus. Então, quando eu digo que eu venho, eu assumo um compromisso com os pastores, mas maior ainda é o compromisso que eu assumo perante o nosso Deus. Então, eu tenho que cumprir essa responsabilidade. Então, vamos ver como é que vai estar aqui na Bíblia de João Almeida. Êxodo 28, 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. O que nós vamos tirar hoje dessa palavra? A igreja pode sentar, amém? Amém. Antes de começar a pregação, eu quero compartilhar um pequeno trecho de uma visão que eu tive essa noite. Sonhei que estava eu, uma amiga minha e o pastor Mirinaldo. Já tem algum tempo que eu tenho sonhado alguns mistérios e o pastor Mirinaldo faz parte. E aí nós temos essa congregação aqui, que é a sede, e na visão a gente tinha uma outra congregação aqui em Samambaia, só que ficava lá nas ímpares. E aí a gente estava naquela peleja, estava saindo da outra congregação. Eu não sei quantas congregações Deus vai colocar, é Ele que sabe. É Ele que sabe da ampliação que Ele vai fazer na arca, mas eu sei que tinha já tinha uma outra unidade para lá. E nisso a gente estava vindo, e aí durante a visão a gente olhava para trás e o pastor falava assim: olha, aquilo lá que a gente está vendo já é o sinal do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer, igreja, vamos ficar atentos, porque será como os dias de Noé. Muitos estão preocupados com a rotina, muitos estão preocupados com o trabalho, estamos preocupados em, como falando a palavra, em casar, em relacionamento, estamos preocupados com tantas coisas do mundo, mas de repente vem o dilúvio, e de repente vem a vinda do nosso Messias. Então vamos nos atentar para isso e nos preparar. Não perca, não tire o Espírito Santo daqui, ó. Quando o nosso Jesus vier, o Espírito Santo tem que estar aqui, ó, dentro de cada um de nós. Essa é a maior chama, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então olha só, essa passagem que nós lemos, o que ela vai retratar? O que nós podemos tirar disso para nossas vidas? Primeiro, o homem que observa os mandamentos, o homem que ele observa as leis da palavra, ele tem vida. Ele tem vida em abundância e ele tem a vida eterna. Alguns estudiosos dizem que quando a gente fala assim, eu quero a salvação, sabia que essa palavra salvação não é propriamente a palavra eternidade? Quando eu falo assim, Senhor, eu quero a salvação, eu estou dizendo assim, Senhor, me ajude a vencer o dia de hoje. Senhor, me salva nesse dia de hoje. Senhor, me salva daquilo que me condena. Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que o Senhor todos os dias vai me salvando. Mas quando eu oro e peço a Deus que eu quero a eternidade, é diferente. Porque quando eu peço salvação, estou pedindo daquele dia, estou pedindo daquela situação que eu estou vivendo. Mas quando eu falo,
Senhor, eu quero a eternidade, eu estou pedindo para realmente viver na Nova Jerusalém, para habitar na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus Cristo. E nesta palavra, nós vamos entender que eles estão falando das vestes de um sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, ele não tem só as características para estar ali no templo. Eu não me associo ao sumo sacerdote, eu não preciso só do templo para fazer isso. Mas para nós ter essa comparação com o sumo sacerdote, nós vamos olhar para as vestes. E é nessas vestes do sumo sacerdote que nós temos que nos habitar. Porque essas vestes, elas vão trazer reflexões para a minha e a sua vida. No nosso caráter, no nosso modo de agir, em tudo aquilo que nós precisamos mudar. Aqui nós entendemos que, como gentios, como pessoas, porque nós somos enxertados na videira verdadeira, como gentios, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e nós aceitamos viver os mandamentos que estão aqui todos escritos nessa palavra, tem muita gente que fala: eu não preciso cumprir os mandamentos de Levítico, eu não preciso cumprir os mandamentos que estão em Deuteronômio, eu não preciso. Só que quando nós decidimos e falamos: Senhor, eu quero sim viver todos os mandamentos que estão na tua palavra, sabe o que Deus entende? Que pelo fato da gente aceitar viver tudo que está na palavra dele, ele vai nos colocar então assim: já que você é um gentio, não precisaria, entre aspas, seguir todos os mandamentos, mas você está se colocando nessa condição de seguir, então eu não vou levantá-lo espiritualmente, eu não vou colocá-lo no mesmo patamar de um judeu, eu não vou colocá-lo em o mesmo patamar de alguém que tem um grande nível, de um rabino, de um conhecedor dos mistérios da Torá. Mas se você, que é gentio, aceitar seguir todos os mandamentos que estão na minha palavra, sabe o que Deus vai fazer na nossa vida? Ele vai nos colocar na mesma posição de um sumo sacerdote. Olha o que Deus tem reservado para a igreja que segue os mandamentos da sua palavra. Ele vai nos colocar na posição de um sumo sacerdote. Esse é o prêmio, é a recompensa para nós que seguimos a Torá, seguimos a Bíblia e todos os seus mandamentos. Só que, quando ele nos compara com o sumo sacerdote, hoje não tem um templo. O templo ele foi destruído, eles estão reconstruindo o templo. Então, para eu me colocar, para Deus nos colocar junto a esse patamar do sumo sacerdote, sabe o que nós vamos ter que observar? As vestes dele. E aí a gente entende que as vestes, aqui no estudo que eu fiz, elas são 8 peças. Mas, por exemplo, na minha Bíblia, nós temos 6 peças. Na Bíblia, na versão que nós lemos, eu não sei também se são 6, se são 7, se são 8. Cada versão vai trazer uma quantidade. Mas no estudo que eu fiz, nós temos que observar as 8 peças do sumo sacerdote. O pastor Mirinaldo, ele falou que a prosperidade, ela está associada com o nosso ato de doar, com o nosso ato de abençoar. Mas vocês sabiam que a alimentação
a nossa alimentação correta, de acordo com a palavra. Exemplo, quando eu sigo todos os alimentos que devo ou não devo comer, que está aqui, se eu não me engano, em Levíticos, isso vai gerar bênçãos financeiras na minha vida. Um exemplo, isso é uma opção minha, eu decidi, não estou impondo que a igreja faça, mas uma coisa que eu já tirei por completo da minha vida: tudo o que tem carne de porco, tudo tem um começo. Eu tirei a carne de porco, mas a igreja é obrigada a fazer? Não, isso é uma opção minha. Por quê? Porque eu decidi e eu quero seguir os mandamentos. E eu quero essa bênção financeira que vem através da alimentação. Então, se está escrito aqui os animais que são permitidos e não são permitidos, eu prefiro obedecer e falar: Senhor, estou obedecendo, eu quero viver isso que o Senhor me disse que é possível viver. Então, quando eu decido deixar de comer aquilo que está escrito na Bíblia, isso me garante que eu terei bênçãos financeiras. E cada mandamento, cada mandamento que a gente decide seguir vai gerar uma bênção diferente nas nossas vidas. Então, cada mandamento que eu decido seguir vai me gerar uma bênção em alguma área da minha vida. A primeira vestimenta que é citada de um sacerdote que a gente deve observar é o peitoral de ouro. Nesse peitoral de ouro haviam pedras presas. E o que eu vou entender dessa peça? O que essa peça deve influenciar na vida do cristão? O que essa peça tem que fazer de diferente nas nossas vidas? Vai dizer que essa peça, ela possui mistérios onde? Nessa peça nós temos que entender que o nosso Deus, Ele espia os nossos pensamentos. Então, quando você pensa e você automaticamente entende que aquele pensamento não condiz com a vida de um cristão, você tem que se atentar que eu não estou fazendo nada de errado, ninguém viu, ninguém está vendo meu pensamento, minha conduta, mas o Criador, Ele vê. O nosso Deus, Ele vê. Então, até mesmo por esses pensamentos, a gente precisa se arrepender. Até mesmo por esses pensamentos que a gente pensa, ninguém está vendo que eu estou pensando isso. Mas Jesus, Ele vê que você pensou, Ele vê que eu pensei. A gente precisa entender que esses pensamentos são espiados por Deus. E a gente precisa se arrepender desses pensamentos. O homem, o peitoral de ouro, ele vai mostrar que o homem, ele precisa entender que ele tem que se julgar. Ele se julga. Então ele pensa, ele erra e automaticamente ele tem que pensar: errei aqui. Esse pensamento está errado. Eu estou errado nessa atitude. Nós devemos nos julgar sim. Devemos nos atentar a tudo de errado que estamos fazendo. Então o homem, ele tem que ser capaz de se policiar, de se julgar. E aqui vai dizer que, além disso, nós temos que controlar os desejos do nosso coração. Nós temos que controlar a nossa ganância, nós temos que controlar a nossa cobiça, nós temos que controlar todos os desejos e desenvolver um caráter onde a gente seja capaz de se colocar no lugar do outro, onde a gente seja capaz de entender: será que eu estou magoando? Será que eu estou ferindo alguém? Será que eu estou sendo
correto com o meu próximo, eu não posso causar nenhum dano às pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso gerar nenhum tipo de sentimento ruim. Então eu preciso me policiar, eu preciso olhar as minhas atitudes, eu preciso me julgar, eu preciso entender onde eu estou certo, onde eu estou errado, e eu ainda preciso me policiar com o meu irmão, eu preciso me policiar com o meu próximo. A segunda peça da roupa do sumo sacerdote, tudo isso que eu estou falando aqui, são as ações, são os passos que nós precisamos ter para atingir o mesmo patamar de um sumo sacerdote. Se eu não julgo a mim mesmo, se eu estou ferindo o meu próximo, se eu estou enganando alguém, eu não estou no processo. Eu preciso melhorar essa etapa. A segunda peça é o efode. Isso significa que todas as coisas que eu faço tem que ser de coração. Tudo que eu faço para Deus tem que ser por amor. Tudo. Eu não posso jamais barganhar. Eu vou para a igreja porque lá eu vou ser curado. Eu vou para a igreja porque lá eu sei que eu estou precisando desse bem material e eu vou ganhar. Deus, ele não trabalha com barganha, mas ele trabalha quando ele entende que verdadeiramente nós entregamos nossa vida para ele. Que verdadeiramente eu estou indo por amor a ele, porque eu amo, porque eu quero estar na casa dele, porque eu tenho prazer em fazer as coisas para Deus. Porque quando eu quero trabalhar com a barganha, Deus primeiro vai trabalhar na minha vida. Aleluia. Deus primeiro vai trabalhar em mim para que eu venha, para que eu possa obedecê-lo, para que eu possa conhecê-lo, para que venha gerar amor. E assim ele abençoar a mim e a sua vida. Então, o segundo passo é atingir o nível para cumprir os mandamentos, para cumprir a Bíblia sem pedir nada em troca. Então, a segunda vestimenta, ela vai nos fazer refletir. Eu estou servindo a Deus porque, em primeiro lugar, eu o amo. As demais coisas me serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque se Deus, ele dá sem você amar, muitas vezes você vai se afastar. Muitas vezes eu vou me afastar. Então é necessário haver amor. E vai dizer que até os tolos creem. Nós cristãos, nós devemos ter uma mudança de caráter. Nós devemos ser autoconscientes do que nós fazemos. Nós devemos ter essa consciência de entender, eu estou servindo ao meu Deus, mas sem nada em troca. Sabe por que Jó foi diferente? Porque ele amava a Deus. Imagina você perder tudo, passar por tudo que Jó passou e mesmo assim se manteve. Porque Jó não estava preso a bens materiais, Jó não estava preso a nada, mas ele amava. Então, quando a gente ama, a gente pode ganhar, a gente pode perder, pode acontecer o que for na nossa vida. Nós vamos permanecer constantes na presença do nosso Deus. A terceira peça é o manto azul. Nesse manto azul ficavam presos 72 sinos. Então o sacerdote, quando ele ia entrar no templo, tinha que ficar 72 sinos aqui no corpo dele. E por que esses 72 sinos? Esses 72 sinos, eles foram primordiais quando Israel estava em uma época de corrupção, estava em uma época de pecado. E esses sinos, eles vão nos apontar para a impureza. Eles vão nos apontar para o pecado. Porque na época do Yom Kippur, que era do arrependimento, então o sacerdote ia entrar lá no templo, ele entrava
acontecia? Nesse período até os sumos sacerdotes estavam envolvidos na bagunça, estavam se corrompendo. Então quando ele chegava lá que o povo já não escutava mais o sino balançando, já sabia que era mais um morto. Os sumos sacerdotes estavam morrendo por causa do pecado. Tinha que colocar 72 sinos no corpo dele, porque quando um parava de tocar, o povo falava: pode tirar que morreu, por causa do pecado. Então os 72 sinos vão nos apontar para o pecado. Na Bíblia, a palavra lepra, que também vai nos atentar para o pecado, acreditem, aparece 72 vezes, que são os 72 sinos que estão nas vestes do sumo sacerdote. Então a palavra lepra vai aparecer 72 vezes. E ela vai apontar para uma vida espiritual. Quando nós estamos em pecado, a nossa vida espiritual está morta. Quando nós estamos no pecado, nós estamos atingindo a nossa alma. Nós estamos deixando de se conectar com o Altíssimo, com o Eterno. Então aqui vai dizer que o que levava esse sumo sacerdote muitas vezes a morrer? Por que a lepra aparece 72 vezes? E o que levava uma pessoa a ter a lepra? Por que as pessoas eram acometidas com a lepra? A lepra, ela era provocada por causa da maledicência. E o que é a maledicência? A fofoca. Então, se eu era fofoqueiro, a qualquer momento eu poderia ser acometido pela lepra. Se eu era uma pessoa que fala dos outros pelas costas, eu poderia ser acometido pela lepra. Se eu era uma pessoa que não sabia controlar a minha própria língua, eu poderia ser acometido. Então, a lepra era gerada por causa da língua. A lepra era gerada por causa da fofoca. E a lepra era gerada porque as pessoas falavam mal uns dos outros pelas costas. Então a língua, ela tem o mesmo peso de um pecado de assassinato. Todas as vezes que nós fofocamos, todas as vezes a gente chama isso de lachonará. Todas as vezes que a gente comete o pecado da lachonará, nós estamos cometendo o pecado de assassinato. Tá? Ah, não, foi só uma fofoquinha. Então a sua fofoquinha é comparada a um pecado de assassinato. Próxima veste, túnica. Essa túnica, para a gente fazer o estudo, a gente precisa lembrar da túnica de José. E quando a gente lembra da túnica de José, a gente vai lembrar que essa túnica, ela gerou o quê? Essa túnica, ela gerou raiva. Essa túnica, ela gerou inveja. Essa túnica gerou vingança. Essa túnica representa o quê? Que o cristão, ele não pode se deixar levar por impulsos. O cristão não pode ficar pensando: deixa ela, que o tempo dela está contado. Eita, fulano me paga. Olha, ele vai ter o que ele merece. Gente, da onde que o cristão tem que parar com esse negócio de achar que Deus vai pegar ele, Deus vai trazer ele quebrado. Deus, você não está vendo que é você que está desejando mal? Quem foi que te falou que Deus está nesse negócio contigo? Quer dizer que o cristão ele tem que parar com esse negócio de que eu sou filho de Deus e o outro não é? É só você que é filho de Deus? Por que você não vai dobrar o seu joelho e vai orar pela vida do outro então que está desconcertado? É um negócio de Deus vai pegar ele, Deus vai amassar ele, Deus vai não sei o que, vai não sei o que.
cristão ele não pode ter esse tipo de sentimento dentro dele, não. Eu digo isso para mim também. Eu tenho aprendido muito a palavra e eu estou buscando aplicar isso na minha vida também. Então a gente tem que se atentar para esse tipo de sentimentos que são gerados dentro da gente e que na verdade alimentam o adversário. Porque diz que a serpente, ela se alimentaria do pó da terra. E quem é o pó da terra? Por isso que a pastora Simone fala sobre as cascas. As cascas é aquilo que está alimentando, é você que está criando. Quando você tem a inveja, então você cria ali um ambiente favorável para o adversário se alimentar. E o adversário se alimenta de quem? Do pó. Quem é o pó? Nós somos feitos de pó. Então o adversário ele vai se alimentar daquilo que a gente está gerando. Você está gerando vingança, você está criando alimento para o adversário. Está gerando inveja, está criando alimento para o adversário. Tudo de ruim que você gera é alimento para o adversário. Essas são as cascas que a gente vai gerando. Turbante. O turbante, ele servia como expiação para a arrogância. Então, outra coisa, quer atingir o nível de um sumo sacerdote, tira a arrogância. O arrogante, mas o arrogante é só o orgulhoso. O arrogante é só aquele que tem soberba. O arrogante é só aquele que quer ser melhor do que os outros. Quando Deus fala do arrogante, Ele não está falando só do orgulho. O arrogante para Deus é aquele que, se esse copo aqui for dele, misericórdia se alguém tocar. Mas esse copo aqui é meu. E ele fica grudado no copo. Ninguém não pode nem beber um gole d'água nesse copo. Porque ele grudou no copo. Ele tem dificuldade de se desprender das coisas materiais. O pastor falou, tem gente que tem facilidade, ele doa. Eu tinha uma conhecida que enquanto eu pegava as roupas do meu filho e doava, ela vendia tudo na OLX. E eu falava, eu não vou vender na OLX, eu vou doar, porque eu aprendi que dessa forma Deus me abençoa. Eu não vou vender. Tem gente que não tem a capacidade de doar. Ele só quer pegar as coisas. Ele não consegue. Ele tem que pegar aquele. Gente, tem gente que vende coisas assim que eu fico chocada. Eu falo, ao invés de doar, o que ele vai vender? São pessoas que são tão apegadas a bens materiais que isso o torna arrogante perante Deus. Então é quando eu pego uma coisa seguro, não consigo soltar, então esse também é arrogante perante o Senhor. Ele valoriza demais o seu dinheiro. E aqui também diz que aqueles que confiam no Senhor não tem que estar preocupado na conta que vai pagar. Aqueles que aprendem a viver da palavra, seguir mandamento, ele não vai ficar preocupado com as contas que virão. Sabe por quê? Quando você decide obedecer, você entende que Deus é a tua provisão. Quando você decide obedecer, você vai viver de milagres. Quando você decide obedecer, você vai ver que Deus, Ele opera maravilhas dia após dia. Dia após dia, vivendo daquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos e vai colocar na tua vida, porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagres e Ele supre as nossas necessidades. O cinturão, ele vai representar o quê? Imoralidade sexual. Tudo aquilo que foge dos padrões de Deus é imoralidade sexual. Os imorais não herdarão o reino de Deus. Tudo que foge do padrão, homem, mulher, a gente sabe, né, daquilo que é a parte da
esteja vivendo em imoralidade sexual. Depois a gente tem que organizar uma palestra para casais, explicar direitinho o que entra e não entra nessa parte da imoralidade sexual, porque tem muitos casais que infelizmente estão nessa prática e isso está atrasando a vida espiritual. Aqui também vai falar do TITS, que era uma placa presa aqui na testa. Já estou terminando. E isso vai falar da teimosia do coração. Sabe quando a gente vai falar de Deus para alguém e ele não quer se arrepender de jeito nenhum e ele está certo e eu estou certo, a todo custo ele está certo. Você pode falar com ele, explicar a palavra, falar, mas é assim, é assado. Você vai falar e a dureza do coração dele, a teimosia dele não deixa ele te ouvir. Tem pessoas que estão dentro da igreja, fora da igreja, porque sou cristão há 30, 40 anos, 20 anos, mas ele não sabe te ouvir. Porque só ele está certo. Só ele está certo. Então, a pessoa, para ele evoluir espiritualmente, ele tem que saber ouvir. E ele tem que se arrepender. Ele não pode ser teimoso e achar que só ele tem um entendimento das coisas. E por último, o pergaminho. O pergaminho, o que o sumo sacerdote guardava ele? E o que ele vai trazer? Ele vai trazer, sabia que são 72 nomes de Deus? Nós pensamos assim, são alguns, né? Elohim, Jeová Jireh, que é os que a gente vai cantando. Não. Nós temos 72 nomes. E sabia que não são só 9 frutos do Espírito Santo, mas são vários. O que a gente aprende é que são 9, mas são vários. E cada nome desse de Deus, cada nome desse, dos 72, se pronunciado, se revelado a nós, cada um desses nomes vai trazer uma bênção. Então vamos supor, estou precisando de uma bênção na minha vida sentimental. O sumo sacerdote pegava o pergaminho, ele lia o nome lá, o nome de Deus, que se pronunciado trazia a bênção sentimental que eu queria. Ah, Senhor, hoje eu quero uma cura. Aí o sumo sacerdote pegava o pergaminho, lia o nome de Deus que estava lá, que ele sabia que se falasse gerasse cura. Ele ia lá, pegava aquele nome e gerava a cura na vida da pessoa. Só que isso aqui não pode ser revelado em massa. Sabe por quê? Porque as pessoas não saberiam usar uma riqueza dessa. Isso aqui são mistérios para poucas pessoas. Porque diz que se cair na mão errada, a pessoa que revelou pode se responsabilizar por isso. Então tem mistérios na Bíblia que não pode ser revelado para todo mundo, porque não pode cair na mão de pessoas erradas. Vou pedir para a igreja se colocar de pé, amém? Quer atingir um nível espiritual? Siga isso que eu falei. Julgue a si mesmo. Vamos tirar a arrogância. Vamos trabalhar no nosso eu. Vamos nos colocar perante Deus. Coloque a mão no seu coração. Ore, peça a Deus o que você precisa, o que é necessário mudar.